Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte, e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Todos. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam a semente entre as lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, instituindo em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como a Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando viu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama.
O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Nós muito justamente, acabamos de recitar: exultemos de alegria no Senhor. De fato, se nós formos fazer uma análise de nossa vida, quanta coisa a gente tem para agradecer. Até a possibilidade mesmo de estarmos aqui, não é? Deus nos permite a alegria de nos reunirmos para louvá-lo todos juntos nesse dia, que para nós é tão importante. Vocês devem ter visto, temos os nossos casais aqui, uma comunidade de fé. Como caminha? Graças a todas as forças vivas que a conduzem. Então, na comunidade de fé, no corpo místico de Cristo, que é a igreja, todos nós colaboramos. Então, a unidade na diversidade, cada um do seu jeito colabora para que essa comunidade possa sempre criar e estimular novos talentos. E aí, na riqueza dos dons de cada um, que a gente vive essa fé conjunta que é a igreja do Senhor. O livro de Jeremias, da primeira leitura, o próprio nome dele já é indicativo para nós. Jeremias significa, Javé salva ou Javé é sublime. E ele está falando aqui num momento muito difícil, A gente sabe que o povo foi levado prisioneiro para a Babilônia. Ele vive essa passagem, essa transição, essa ameaça que o povo vive, todas as suas dificuldades. Mas não é disso que ele está falando. Se a gente olhar bem, ele também está falando de exultar de alegria. E por quê? Porque ele é capaz de ver aquilo que muitos não são capazes. Ver o futuro na fé. Ou seja, nós caminhamos na direção do Senhor. E aqui, o que faz? O Senhor vai receber com alegria aqueles que chegam entre lágrimas. É uma das partes mais bonitas do livro de Jeremias. Então, Paulo também vai falar disso, na carta a Tito, ele vai falar de alegrar-vos no Senhor, porque ele é a nossa esperança. Então, nessa esperança, o que ele está falando? Ele vai falar dos doentes e dos aleijados, quer dizer, as pessoas que necessitam da atenção humana e, sobretudo, da fé em Deus. E fala também das mulheres, das parturientes, das que vão dar à luz. É a nova vida que chega. Para quê, gente? Nós acreditamos, os casais sabem disso, que a vida é o perpetuar do amor. Homem e mulher se encontram, perpetua a espécie, não é apenas reprodução, é um amor em família que gera novas vidas, que gerarão novas famílias, e a caminhada do povo de Deus continua assim. Eu transmito os valores que recebi. Na fé eu educo os filhos vão educar os netos, e nessa corrente de amor a gente vai dando continuidade a essa história de fé que se vive aqui na igreja. É disso então, dessa esperança que não termina, que o profeta está falando. Exultai, quer dizer, nós vivemos isso e nisso nós acreditamos. A carta aos Hebreus também vai falar aqui de outra coisa, mas ligada àquilo que nós já ouvimos. Ou seja, aqui tem o sacerdócio. O que faz o sacerdócio? Ele também celebra o amor, ele também celebra a vida. E no caso aqui, quem é o sumo sacerdote? É Jesus Cristo mesmo. A gente não sabe quem é o verdadeiro autor da carta aos Hebreus. Vocês podem notar, a gente fala leitura da carta de Paulo aos Coríntios, mas com os Hebreus é diferente, só diz carta aos Hebreus. Porém, o que importa para nós aqui é o conteúdo. Muitos acreditam que o autor seja Silas,
que também acompanhou Paulo. Mas o que ele está transmitindo aqui? Ora, no tempo do Antigo Testamento e mesmo no tempo de Cristo, o que fazia o sumo sacerdote de Jerusalém? Além de presidir o corpo sacerdotal, ele também tinha que rezar pela expiação dos pecados da comunidade de fé e dele mesmo. Ele era um pecador, ele era escolhido do meio do povo, ele vivia essa fé que se tinha, mas ele também se penitenciava. Como isso aconteceu? A gente sabe, não é? Deus escolheu algumas pessoas para quê? Para exercer um trabalho específico, que era o sacerdócio do Antigo Testamento. Eles não eram melhores, mas eles exerciam uma função única, que é aquele serviço, não é, do altar. E esse serviço chega até o tempo de Jesus. E aqui está falando disso. Ora, então o sacerdote faz esse serviço para a comunidade de fé. Mas aqui é diferente, não é? Porque Jesus Cristo, ele não oferece sacrifícios. Jesus Cristo mesmo se sacrifica por todos nós. Quer dizer, aqui a vocação não foi escolhido no meio do povo. Ele foi escolhido por Deus mesmo e se torna homem assumindo o povo. Então, os sacerdotes hoje, como agem? Eles agem na pessoa mesma de Cristo. Eles se integram a esse novo serviço que Jesus instituiu para o bem da comunidade de fé e que nós piamente acreditamos e continuamos. Mas o sacerdócio de Cristo não é o de Arão, não é aquele do sumo sacerdote de Jerusalém, é aquele sacerdócio entendido na ordem de Melquisedeque, ou seja, para sempre. Ou seja, segundo a linhagem de Melquisedeque, Jesus vive esse novo sacerdócio que a igreja hoje dá continuidade. E como a gente vive isso? Nas coisas práticas da vida. E aqui entra o evangelho com o cego de Jericó. Jesus Cristo, não é? Ele vai passar por Cesareia de Filipe. E antes de chegar lá, o caminho é Jericó. Você certamente ouviu falar que Jericó, junto com Lepesquivi, essas duas são consideradas as cidades mais antigas da humanidade. E Jericó existe até hoje. Então, só que também era uma cidade perigosa. Vocês se lembram, né? Daquele homem que foi roubado e assaltado. Infelizmente tinha ladrões que às vezes pegavam os pobres peregrinos do caminho, os assaltavam, espancavam e roubavam tudo que tinha. Jesus Cristo, então, por que as pessoas andavam em multidão? Até por uma necessidade, para se protegerem melhor. E Jesus Cristo também está com um grande grupo. Todos vão para onde? Para a Páscoa de Jerusalém, que no caso aqui vai ser a última Páscoa de Cristo. Ele está caminhando para a morte. Porém, enquanto ele faz isso, aqui tem esse cego, que era cego e mendigo, sentado na beira do caminho, coitado, esmolando. E aí ele vê Jesus, eles ouvem, não é? Que Jesus estava passando e começa a gritar. Vocês podem notar que ele chama Jesus filho de Davi. Ou seja, ele tem essa consciência de que Jesus é o Messias. Aqui é uma verdadeira profissão de fé. Ele está falando de uma coisa que acredita. E as pessoas não mandam calar, mas é Jesus Cristo mesmo que o chama. Pergunta o que ele quer. Jesus Cristo vai curá-lo. E vejam bem, Jesus já tinha curado outro cego antes. O cego de Betsaida, lembram-se? Tinha tocado e tudo. Aqui Jesus simplesmente diz, você será curado. Ou seja, Jesus já está manifestando quem ele é. Por quê? Está chegando o momento definitivo. A coisa interessante é que este homem não apenas fica curado, ele vai seguir Jesus. Entenderam? Ele se torna um outro seguidor de Jesus. É isso. Às vezes as coisas boas da nossa vida acontecem e a gente se esquece. Aqui nós temos alguém que é curado, reconhece e vê em Jesus, esse filho de Davi, o Messias Salvador. Ele vai atrás de Jesus. E nós também, não é? Atrás de Jesus a gente vai. A gente vive essa fé cada dia, na nossa família, aqui na igreja, no nosso trabalho. Então, nós todos devemos proclamar isso. Jesus Cristo é o Senhor, o Rabuni. Então, Ele é o nosso Senhor e junto dele a gente caminha, não é? Como os nossos casais aqui, como eu lhes disse no começo. Eles podiam estar fazendo outras coisas, mas se reuniram nesse grupo. Então, quantas pessoas colaboram aqui na nossa comunidade?
cada uma delas, então, estão acreditando nessa fé, estão respondendo a Jesus, estão seguindo Jesus como nós, não é? Como Maria, nós sempre vamos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Amém. Façamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai.